Evangelho de Marcos, capítulo 5. Amém? Você que achou, diga amém. A partir do versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer assim, Marcos 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhes implorou incessantemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre desse sofrimento. Amém? A minha palavra deve se ater nesse penúltimo versículo 33. Olha o que o texto vai dizer. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e contou-lhe toda
toda a verdade. Toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fica livre desse teu sofrimento. A coragem de declarar toda a verdade. Amém? Feche os olhos, Pai. Nós estamos diante do Senhor. Estás presente neste lugar. Mas nós estamos diante da Tua preciosa palavra. Tu és um Deus que vê. Tu és um Deus que conhece todos aqui. E que Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. E que esta Tua palavra lida e agora que será propagada ao coração. Que corações estejam abertos, sensíveis, atentos àquilo que o Senhor quer falar nesta noite ao nosso coração. E que entre nós nos abençoe. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vai tomar o seu assento. Irmãos, diante da palavra que nós lemos aqui, nós, ao debruçarmos sobre a narrativa desse texto aqui, nós podemos ver aqui algo comovente, mas algo também profundo, escrito neste Evangelho de Marcos. Trata-se aqui de um encontro transformador entre Jesus e uma mulher anônima, sem nome, sem identidade. Apesar que no início do texto Jesus vai chegando, depois de descer do barco, ele é abordado por um homem chamado Jairo, e que, vendo o sofrimento da sua filha, ele se dirige a Jesus e se prostra diante dele, reconhecendo sua autoridade, reconhecendo o seu poder, e diz: olha, a minha filha está morrendo. Ela tem 12 anos. Ela está morrendo. E eu creio que você pode ir à minha casa. E Jesus seguiu. Mas no meio do caminho, junto à multidão, Jesus, com o objetivo de chegar até a casa daquele homem aflito, daquele pai aflito, uma mulher, no meio da multidão, aparece. E o que mais me chama a atenção aqui nesse texto, no versículo 36, que merece toda a nossa atenção, é que esta mulher, atemorizada, tremendo, com medo, sabendo da sua condição, sabendo do seu estado, ela se prostra diante de Jesus e faz uma declaração que nos chama a atenção. Quando Jesus faz um questionamento de que no meio daquela multidão alguém havia tocado, e ele percebe que aquele toque foi um toque diferente, não foi algo
ocasional, não foi um imprevisto, não foi um encosto, não foi apenas um toque sem sentido. Houve um toque carregado de uma fé tremenda. Um toque diferente. E ela prostra-se diante de Jesus. E ela declara ali toda a verdade. O que me chama a atenção nesse texto é que ela declara toda a sua verdade. E eu pergunto para você nesta noite: você tem chegado diante de Jesus e tem declarado toda a verdade? Toda pessoa que chega diante de Jesus com fé, essa pessoa tem a sua máscara caída, porque ela entende de que precisa falar toda a verdade. E falar toda a verdade hoje para Jesus exige coragem. Tem muita gente que tem medo de falar toda a verdade para Jesus. O que tem impedido você de falar toda a verdade para Jesus? Mesmo sabendo que Ele conhece todas as coisas, a palavra do Senhor diz que antes mesmo de eu abrir a minha boca para expressar, Ele já sabe o que eu vou falar. Mas aquilo que você tem falado para Jesus tem sido toda a verdade. E essa expressão toda a verdade é o intuito da nossa palavra nesta noite. Então, primeira coisa, há uma necessidade de declarar toda a verdade. Essa mulher poderia ter permanecido no anonimato. Ela poderia ter permanecido escondida. Por quê? Porque ela não poderia estar ali. Ela tinha essa doença. E o texto lá em Levítico vai dizer que toda mulher que tinha esse problema de hemorragia, ela não poderia estar na sociedade, ela tinha que ficar em casa. Se ela tocasse alguém, as pessoas ficariam impuras. Ela não poderia estar naquele ambiente. Então ela teve coragem de sair da sua casa, sair do seu sofrimento e estar ali, porque ela ouviu falar que Jesus estaria ali. Então, querido, ela já havia sido curada somente ao tocar nas vestes de Jesus. Porque o milagre já estava consumado. Não foi o fato dela tocar no manto, porque o manto não tem poder. O fato é dela tocar com fé, sabendo de que na pessoa de Jesus havia uma promessa profética, de que ela já ouvia muitos feitos de Jesus. Por que então expor-se publicamente? Por que declarar toda a verdade? Porque Jesus não opera curas de forma clandestina, querido. Quando Jesus opera e faz os seus milagres, Ele quer que essa pessoa seja revelada. Precisa ser declarada. E a pergunta de Jesus é: quem me tocou? Por que Jesus pergunta quem me tocou, mesmo ele sabendo quem tocou e quem era que havia tocado? E ele faz a pergunta: quem me tocou? Isso vai indicar integridade, vai indicar que o Senhor
não quer uma verdade parcial, algo oculto, não, ele quer que revele verdadeiramente todas as coisas. Então, essa mulher confessa a sua enfermidade, confessa a sua vergonha, confessa a sua impureza, confessa a sua transgressão ao tocar em Jesus, estando ali em um local indevido, quebrando cerimônias, quebrando conceito, quebrando leis. Mas a sua fé estava acima de qualquer pensamento a respeito daquilo que Jesus poderia fazer. E eu pergunto para você nesta noite, querido, em que área ou em que áreas da sua vida você tem impedido ou tem tido medo de confessar toda a sua verdade? Ou toda a verdade para Jesus? Então, quando nós nos aproximamos de Cristo, com verdade, não com meia verdade, não com parte da verdade, mas com toda a verdade. Você tem falado para Jesus toda a verdade? Quando nós confessamos alguns pecados, nós confessamos todos os pecados ou escondemos alguns pecados? Nós revelamos para Jesus todas as nossas fraquezas ou nós revelamos algumas fraquezas? Nós desejamos sempre que Jesus venha em nosso favor. Queremos cura, mas muitas das vezes nós não queremos expor as nossas fraquezas. Queremos o favor de Deus, mas não queremos revelar quem nós somos verdadeiramente. Mesmo Jesus conhecendo. Segunda coisa, não só a necessidade para ter coragem de falar toda a verdade, mas também há um custo de declarar toda a verdade. Observe que a mulher, ela veio atemorizada, tremendo, mas ela declarou toda a verdade. E declarar toda a verdade tem um preço, tem um custo. Por quê? Porque ela temia a rejeição da multidão que sabia da sua impureza. Ela temia também, possivelmente, a repreensão de Jesus por havê-lo tocado no seu manto. Temia o escândalo público, é um custo que se tinha. Mas ela fez isso com coragem. Prostrou-se diante dele, e a prostração é um gesto de humildade absoluta e reconhecimento da soberania de Deus, do poder de Deus, uma rendição incondicional, incondicional. Ela se prostra diante do Senhor. Então essa mulher nos ensina que a minha relação com Jesus precisa ser de transparência. Nada pode ficar escondido. O que você tem escondido de Jesus? O que você tem medo de falar para Jesus? Que tipo de reação você tem tido quando você for falar da verdade para Jesus? Que tipo? Aquela mulher, ela decide ir até Jesus, porque ela tinha coragem de enfrentar a multidão. Preste atenção nesse detalhe. Ela estava ritualmente impura.
E ali estava Jesus, rodeado de uma multidão. Mas ela não teve vergonha, ela foi à presença de Jesus e ela teve coragem de declarar toda a verdade. Se a gente for olhar o texto aqui, a gente não pode, em nenhum momento, as Escrituras não relatam o contexto desse encontro de Jesus com essa mulher. Mas se a gente for fazer uma analogia do contexto dessa relação entre essa mulher e Jesus, quantas coisas essa mulher não falou para Jesus? Aquela mulher contou a sua dor. Ela falou verdadeiramente sobre a sua dor. Aquela mulher contou os seus fracassos. Aquela mulher contou a sua vergonha. Aquela mulher contou os seus 12 anos de sofrimento. 12 anos de sofrimento, querido. Ela disse, olha, 12 anos sofrendo. 12 anos chorando. 12 anos sendo rejeitado. 12 anos em casa. 12 anos sem poder sair. 12 anos com medo de causar impureza em alguém. 12 anos vivendo essa vida. Ela contou isso para Jesus. Ela contou toda a verdade. E o que me chama a atenção aqui, quando nós contamos toda a verdade para Jesus, ao exemplo desta mulher, a atitude de Jesus é honrar a sinceridade. Quando você chega diante de Jesus e conta a tua verdade, quando você chega diante de Jesus com toda a sinceridade, Jesus te honra. Porque você está falando tudo o que você está sentindo, tudo que você está vivendo. E Jesus honra por isso. E Ele sempre honra a transparência, Ele sempre honra a sua verdade, Ele sempre vai honrar a sua sinceridade, Ele sempre vai honrar o coração genuíno. Ele vai honrar. Ele vai sempre honrar quando você chegar diante dele sem máscara. Ah, quantas das vezes nós chegamos diante de Jesus com as nossas máscaras. Nós temos medo, temos vergonha, nós colocamos uma máscara. E toda pessoa que chega diante de Jesus, quando ele confessa verdadeiramente a sua verdade, aquilo que você está sentindo, essas máscaras caem. O Senhor honra a coragem daquela mulher. O Senhor honra a coragem daquela mulher. Eu pergunto para você aqui, qual verdade você tem evitado de contar para Jesus? Olha para mim, qual é a verdade que você tem evitado contar para Jesus? A gente precisa pensar nessa noite qual é a verdade que você tem evitado de falar para Jesus, querido. Qual é? Que área da sua vida você tem mantido trancada? Que área da sua vida você tem escondido de Jesus? Que área que você tem escondido? Que área da sua vida? Que área? Porque se há algo que essa mulher nos ensina, é declarar a Jesus toda a verdade e não apenas parte da verdade, toda a verdade. E o fato dela declarar toda a verdade foi libertador para a sua vida. Por isso, queridos, nesta noite, aquela mulher falou toda a verdade.
E qual foi o resultado? Veja a resposta de Jesus. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Se você olhar o texto, primeira vez que Jesus chama de filha. Por quê? Primeiro Jesus já tinha curado. Agora Jesus está dizendo, antes você não tinha uma identidade, você era conhecida como anônima. Ninguém sabia o seu nome. Agora, quando eu te chamo de filha, Jesus está dizendo, você tem uma família, você tem um pai, você tem uma identidade. Você não está aí. O Senhor honra. Jesus chama de filha. O que Jesus está dizendo? Ele está restaurando a dignidade daquela mulher, confirmando a sua cura e dizendo para ela, dizendo assim, agora, depois de curada, vá em paz, você está livre. Toda pessoa que chega diante de Jesus e confessa e fala toda a verdade, o sofrimento dessa mulher teve um fim definitivo. Jesus não aliviou a sua enfermidade, Jesus curou a sua enfermidade, ou seja, todo o sofrimento daquela mulher teve um final definitivo, porque ela falou toda a sua verdade. Querido, o Senhor sempre vai honrar nossos atos de coragem, de verdade. E quando você tem coragem de não desistir, Ele honra. E quando você tem coragem de declarar toda a verdade sem omissões, Ele honra com poder, com cura e com restauração. Por isso, queridos, termino a minha palavra nesta noite. Quando você vem com toda a verdade, quando você vem a Jesus com toda a verdade, Ele te recebe. Ele te recebe. O conteúdo exato dessa conversa entre Jesus e aquela mulher. O assunto era entre ele e ela. O assunto que temos é entre eu e Jesus. O assunto que você tem é entre você e Jesus. Porque Jesus sempre nos preserva. Jesus é aquele que não nos expõe. Ele sabe o que nós passamos, mas Ele quer que nós falamos toda a verdade. E quando nós falamos toda a verdade, Ele não vai publicar para outros aquilo que eu falei como verdade. Ele vai sempre preservar a minha identidade. Ele não expõe a nossa intimidade. Ele não divulga os nossos segredos. Mas Ele sempre vai exigir de mim e de você toda a verdade. Portanto, querido, focar em Jesus e não se prostrar é você não reconhecer quem Ele é, porque Ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Enquanto a verdade se encontra com a verdade, quando a verdade minha se encontra com a verdade, algo precisa, ou alguém precisa se render à verdade que é Jesus.
Nossas mentiras nunca vão sobreviver diante da presença da verdade. Nossas máscaras vão cair, querido. Nossos disfarces vão se desfazer diante da verdade que é Jesus. Não esconda a verdade para aquele que é a verdade. Você tem escondido a verdade, aquele que é a verdade, aquele que sabe todas as coisas. Então, lhe pergunto nesta noite, nesse momento, diante desta palavra, qual a verdade que você precisa contar para Jesus? Qual é a verdade? Qual a área da sua vida que permanece trancada? Talvez seja um pecado que você está carregando. Talvez seja uma mágoa que você não consegue perdoar. Talvez seja o medo que te paralisa. Talvez seja uma dúvida que você tem vergonha de admitir. Talvez seja um sonho que você desistiu. Talvez seja um relacionamento que está quebrado. Talvez seja uma ferida que está na sua vida que nunca foi cicatrizada. Você precisa falar toda a verdade. Não importa qual seja, desde que seja toda. Não meia verdade, não parte da verdade, ou alguma coisa que você entenda, tem que ser toda a verdade. Por isso, querido, essa pergunta aqui é para você refletir nesta noite. Qual verdade que você precisa contar para Jesus? Qual é a verdade? Então, querido, eu gostaria de deixar você com esta palavra nesta noite. Feche seus olhos agora. Pode fechar os seus olhos. Você está diante da verdade. Você está diante de Jesus nesta noite. E Ele está aqui hoje, cheio de poder para curar, cheio de poder para perdoar, cheio de poder para restaurar, cheio de amor para te receber. Mas Ele quer de você e de nós toda a verdade. Não se contente com as meias verdades, mas apresente apenas o que é apresentável. Traga tudo e coloca diante dele nesta noite. E declare, quando você fizer isso, ouvirá daquele que aqui está presente nesta noite. Filha, filho, tua fé te salvou, tua fé te restaurou, tua fé te curou. Vá em paz e que o Senhor nos dê coragem para declarar diante de Jesus toda a verdade. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E participar da ceia do Senhor é um momento de você também declarar toda a verdade. Examine-se, pois, o homem. Depois de examinar,
depois de você identificar aquilo que você precisa dizer para o Senhor, fale toda a verdade. Fale toda a verdade. Você que adentrou neste lugar aqui, que ainda não deu o seu coração, não entregou o seu coração para Jesus, que você possa fazer nesta noite, com toda a verdade. Alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida àquele que é a verdade, porque a palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Alguém aqui nesta noite, com toda a verdade, entregar a sua vida a Cristo Jesus? Alguém? Eu quero que você levante a sua mão assim: eu quero chegar diante de Jesus com toda a verdade e me render a Ele, confessando a Ele o Senhor e Salvador da minha vida. Alguém? Levante a sua mãozinha aí. Você precisa ter coragem. Aquela mulher teve coragem para dizer toda a verdade. Você também precisa ter coragem para arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Alguém? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos aqui à frente. Nós já estamos terminando, querido. Fica tranquilo, você não vai passar do horário. O que esta palavra se aplica a